Um código muito simples de VBA pode deixar a sua planilha com uma dinâmica ainda mais profissional, ainda mais interessante. Preste bem atenção no que nós vamos fazer aqui. Eu tenho uma lista bem simples de produtos, onde eu tenho o código do produto e a descrição do produto. Isso é o básico para a gente fazer um PROC V, certo? Então vamos aqui pintar a célula D1 de amarelo e na célula E1 é onde nós vamos realizar o PROC V, certo? Então até aqui Excel básico. Então PROC V do que consta na D1 nessa matriz aqui, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Eu vou colocar um código qualquer, só para o nosso PROC V não ficar com erro. E o que nós vamos fazer então para deixar tudo isso daqui mais profissional, mais interessante? Eu não quero ficar digitando o código do produto aqui na célula D1. Eu quero simplesmente clicar em qualquer um desses códigos e automaticamente a célula D1, essa que está pintada em amarelo, vai receber o valor que consta na célula que estou selecionando aqui. Então, esse intervalo aqui, pequenininho, esse intervalo que eu pintei de verde, eu vou selecionar qualquer uma dessas células e o valor constante nesta célula vai aparecer aqui na célula D1 e automaticamente o PROC V vai realizar a busca. Ok, então como que a gente faz para que isso aconteça? Primeiro de tudo, nós precisamos entrar no ambiente VBA, certo? Se você não sabe entrar no ambiente VBA, passe o mouse em qualquer uma dessas guias que tem aqui em cima e com o botão direito você vai selecionar personalizar faixa de opções. Nesta janela que se abre aqui ao lado direito, você vai marcar a opção desenvolvedor e vai dar um OK. Com a guia desenvolvedor habilitada, você vai selecionar a opção Visual Basic aqui no cantinho ao lado esquerdo ou apertar Alt F11 como está sendo sugerido no atalho. Clicou, você vai abrir esta janela aqui. Normalmente ela vem com tela cheia assim, bem grandona por cima. Eu não gosto de trabalhar com programação com ela sobrepondo totalmente a minha área de trabalho aqui do Excel. Eu gosto de reduzir o tamanho dela e deixar ela com um espaço onde eu possa ver o que eu estou programando com o que está refletindo aqui na minha planilha. Outro ponto importante. Quando você entrar no ambiente VBA, ele vai estar mostrando para você o que você tem no arquivo. Como assim? Vamos lá, o básico. Pasta de trabalho. O que é pasta de trabalho? É o arquivo. Quando você abre um Excel, um arquivo do Excel, você está abrindo uma pasta de trabalho. E dentro dessa pasta de trabalho, você vai ter as suas planilhas. No meu caso, eu tenho a planilha 1, somente a planilha 1. Eu aconselho, se você quiser praticar o conteúdo desse vídeo, trabalhar apenas com a planilha 1. Normalmente, quando você abre um arquivo de Excel, ele vem lá com planilha 1, planilha 2 e planilha 3. Ele vem com 3 planilhas já, digamos assim, habilitadas, disponíveis para você usar. Para facilitar, eu trabalho sempre com uma planilha, no caso de programações simples assim, códigos básicos de VBA. Por quê? Porque já que eu não vou usar as outras planilhas, para não confundir, para que eu não me perca, eu excluo as demais planilhas e fico só com a planilha 1. Assim fica mais fácil. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, nós não vamos gravar uma macro. Nós vamos criar um evento de planilha. Então, nós vamos usar essa opção aqui, planilha 1, certo? Beleza. O que você vai fazer então? Você vai dar 2 cliques aqui na planilha 1 e ele vai carregar esse painel aqui ao lado direito. Preste bem atenção. Nós temos duas opções aqui. A primeira, você vai mudar de geral para o worksheet. O worksheet, vamos entender de forma simples como sendo esta planilha aqui, ó, a planilha 1. E aí, aqui do lado, ele vai dar uma espécie de comando. O que é esse comando? É o que o VBA vai fazer no Excel. Então, o que o VBA vai fazer no Excel? Ele vai fazer esse tal de Selection Change. O Selection Change nada mais, nada menos é do que quando mudar uma seleção. Isso que é Selection Change. Como assim mudar uma seleção? Vamos lá, ó. Posicionei o meu cursor na célula A2.
Quando eu mudar, por exemplo, para a célula A5, eu mudei a seleção, ou seja, eu executei um selection change. Então, o que isso significa? Significa que toda vez que houver uma mudança, né, de células, digamos assim, toda vez que houver um selection change, ele vai executar um comando. Aí, esse comando, obviamente, é eu que defino, é você que define, certo? E qual vai ser esse comando? Esse comando vai ser o seguinte, ó, preste bem atenção. Nós temos a célula D1, que é a que está pintada em amarelo, que vai receber qualquer um desses valores, né? O valor específico vai ser a célula que eu vou selecionar. Então, como que eu faço para colocar isso aqui dentro do VBA? Que a célula D1 vai ter que receber o valor de uma determinada célula que eu selecionar. Simples, ó, preste bem atenção. Planilha 1.range. O que significa range? Range significa, vamos entender como célula ou intervalo de células, certo? Então, range D1, fecha aspas, fecha parênteses, ponto, value. Então, repetindo, o valor da célula D1 na planilha 1 igual, esse igual significa recebe. Mas recebe o que? Recebe de onde? Simplesmente de onde eu posicionar o meu cursor, ou seja, ActiveCell.value, ou seja, o valor da célula ativa. Qual que é a célula ativa? É que eu posicionar o cursor, certo? Só que aqui eu tenho um pequeno detalhe. Qual que é o detalhe? Beleza, deixa eu fechar aqui o ambiente VBA. Se eu clicar aqui na célula A1, ele vai receber o valor da célula A1. Olha só, a célula D1, que está em amarelo, recebeu o código 7902. Se eu clicar na célula A5, 1847, A7, 2058 e assim por diante. Só que eu tenho um problema. Por que eu tenho um problema? E se eu clicar, por exemplo, aqui, ó, B1, cabo USB, já bagunçou o meu PROC-V. Por quê? Porque o meu PROC-V é com base no código do produto e não na descrição. E se eu clicar aqui, ó, na célula D10, zerou aqui, ficou vazia a minha célula D1. Então, aqui nós temos um pequeno problema. Qual que é o problema? A minha célula D1, ela recebe o valor da célula que eu posicionar o cursor, correto? Perfeito. Mas eu tenho que posicionar o cursor sempre nesse intervalo aqui. Caso contrário, vai bagunçar o meu PROC-V. Então, eu preciso melhorar essa programação. Como assim? Eu preciso dizer para o ambiente VBA que é para ele considerar a ação de alimentar a célula D1 somente quando eu posicionar o cursor nesse intervalo aqui que eu pintei de verde. Por isso que eu pintei esse intervalo de verde. Então, vamos voltar lá no ambiente VBA, certo? E vamos dizer isso para o ambiente VBA, que é para a célula D1 receber o valor somente desse intervalo aqui. Como que eu faço isso? Simples. Eu vou digitar um código aqui, ó, if, que significa se, target.column, que significa coluna, igual a 1. Por que column igual a 1? Aqui no ambiente VBA, nós identificamos as colunas por números. Então, a coluna A é a coluna 1. Então, eu estou dizendo para o ambiente VBA considerar a coluna 1, que é a coluna A. É só isso? Não, não é só isso. A não ser que você fique alimentando a coluna A e a coluna B. Então, você pode deixar fixo só no número da coluna, mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou limitar também as linhas. Então, end target, aqui, target ponto row, que significa coluna. E eu vou colocar um menor que 9. Por quê? Porque meu limite aqui está vindo até a linha 8, ou eu posso colocar menor ou igual a 8. Tanto faz, fica ao critério da sua leitura. E o final vai ser um then, que significa então. Certo? Então, esse código aqui não fez nada mais, nada menos, ou seja, fez nada mais, nada menos do que limitar
esse intervalo aqui que eu pintei de verde, da coluna 1 como sendo A e sendo das linhas menores que 8 para trás, né? Então, da coluna 8, 7, 6, 5, 4, 3 até a coluna, até a linha 1, certo? E aí, considerando esse intervalo, ele vai executar essa ação, certo? E aqui eu vou colocar um end if, que é para finalizar esse if que eu acabei de criar, certo? Então, só para a gente ler mais uma vez essa programação. Eu criei um evento de planilha. Esse evento de planilha é um selection change. O que é um selection change? É quando eu mudo o cursor de posição, né? Quando eu clico em uma outra célula, por exemplo, isso é um selection change. Então, toda vez que eu clicar em uma outra célula, ele vai executar a ação de alimentar a célula D1. Só que não pode ser assim de qualquer jeito. Eu preciso criar um intervalo específico onde eu vou selecionar. Fora desse intervalo, o VBA não deve executar nenhuma ação. Por isso, eu venho aqui e crio uma espécie de limitação de intervalo da coluna 1 com as linhas de 8 para trás. Certo? Agora vamos ver como ficou a nossa programação. Olha só, célula A1, né? Qualquer uma outra que eu selecionar, a célula D1 vai receber o valor. E se eu clicar aqui, por exemplo, ó, nada acontece. Ou seja, só há a automação quando eu clico na onde o intervalo foi delimitado, onde o intervalo foi especificado, certo?